Jorge Barradas é, antes de mais, um nome público. Vem na enciclopédia. Está escrito na memória de todos. Virá, por certo, a nomear ruas ou praças das cidades onde se vive. Quando a Galeria de São Mamede, em Lisboa, nos traz esse nome, pensa-se logo em termos de retrospectiva, de homenagem. Mas para Barradas, felizmente, ainda não é tempo de museu. O objetivo desta minha exposição foi mostrar que a minha atividade não se circunscreve apenas à prática da cerâmica. Porque antes de eu ser ceramista, fui desenhador, fui ilustrador, aguarelista, guaches, etc. Fiz também publicidade em tempos remotos e a minha atividade como ceramista começa aproximadamente há 30 anos. Nela tenho aplicado todo o meu tempo. Mas pensei também que, ao par da cerâmica, eu era essencialmente o pintor, o desenhador, etc. De forma que, nos intervalos dessa mesma atividade, eu procurava aproveitá-los, executando obras para mim, para meu gozo, para a minha satisfação. Pensando talvez um dia em fazer uma exposição dessas obras. E então Pereira Coutinho, o dono desta galeria e o animador desta exposição, entusiasmou-me e lembrámos então de fazer uma pequena retrospectiva, ou seja, um panorama dessa atividade, que está aqui presente desde os desenhos que fiz para as capas da revista ABC, desenhos que estão aqui presentes e que executei para os jornais da época, que ainda hoje existe, como o Diário de Lisboa, o Sempre Fiz que Acabou, etc, etc. Uma longa atividade também, dispersa, não é verdade, muitas dessas obras perdidas, e que, salvo as que estão presentes, que eu consegui, não é verdade, reunir, pensou-se então em fazer, como já disse, um pequeno panorama. Eu não chamo retrospectiva. A retrospectiva será para fazer um dia, não sei quando. Ela representa uma atividade que vem desde o Salão dos Humoristas, quando eu pela primeira vez expus, com o Almada, o António Soares, o Cristiano Cruz e tantos outros, na verdade, que agora não me ocorre, mas era uma porção. Foi em 1912, no Grêmio Literário. Foi um acontecimento na época. Daí tinha aproximadamente 17 anos, nunca mais parei de fazer coisas, não é verdade? De estar sempre presente onde pudesse. E Jorge Barradas esteve presente numa cidade onde o tempo se quis chamar moderno há 60 anos. No calor de um grupo unido como outra cidade, fechado e explosivo, com um café por capital, o humor por idioma e um tempo a conquistar. Almada Negreiros, António Soares, Sousa Cardoso, Cristiano Cruz, Mili Poçós, Eduardo Viana, Américo Nunes, Smith, Sara Afonso, Stuart, nomes que a memória ligou e o tempo uniu, como num verso. Lembro-me perfeitamente de que nos encontramos na Brasileira do Chiado,
Como já disse, eu tinha nessa altura 17 anos, pouco mais. Como se deu esse encontro? Não sei. Qualquer coisa, não é verdade, que estava destinado. Qualquer coisa que tinha que ser. Aí conheci o Almada, o Rui Coelho, José Pacheco, Vítor Falcão, jornalista, etc. A pouco e pouco o grupo foi aumentando. Dessa reunião de jovens com um desejo de trazer uma nova verdade, uma verdade muito nossa, de trazermos, como já disse há bocado, a propósito do Almada, qualquer coisa de renovo, embora houvesse uma grande afinidade entre nós, uma afinidade espiritual, uma afinidade que se reunia, não é verdade, para trazermos, como já disse, uma nova expressão plástica, porquanto o meio estava, não é verdade, embora nas mãos de alguns homens que mais tarde provaram ser homens de mérito, não estavam dentro daquele caminho que nós queríamos impor e queríamos fosse conhecida. Entre nós, apesar dessa grande afinidade espiritual, cada um tinha o seu caminho, cada um tinha a sua bandeira. Às vezes acontecia até pequenos conflitos, que acabavam sempre em boa harmonia e no desejo de continuar. Tivemos muitos contratempos, uma imprensa pouco agradável para nós e uma opinião pública ainda pior. Vivemos com muita dificuldade. Tivemos situações difíceis, mas tínhamos a nosso favor a juventude e uma genica, como se diz agora, fortíssima, que não nos deixava desanimar. É extraordinário desenhador, ávido de se encontrar, ao exprimir com humor o mundo caricatural que adivinhava ter de se transformar, Barradas foi modernista, traduzindo intuitivamente o frémito de loucura que à sua volta teria de se afirmar. No ano em que em Lisboa os jovens de escândalo se reuniam num salão de humoristas portugueses, agressivos e entusiastas, em Paris o cubismo eclodia no Salão de Outono de 1911. Nem Barradas, nem Viana, nem Almada tinham um programa estético decorado, nem teorias enroladas nos bolsos, eram apenas novos, diferentes, modernos. Isto de ser moderno, escrevia Almada, não é maneira de vestir, mas forma de ser e de sentir. Os loucos anos 20 deram ritmo ao grupo. Barradas pôde ser o melhor cronista de um mundo que vivia com liberdade boémia e que traduzia com elegância a suavidade que viriam a ser constantes de toda a sua pintura. As capas da revista ABC foram testemunho das noites do Bristol, das modas arrojadas, de toda uma sociedade disposta a ser europeia, irónica, fútil e agressiva. Barradas modernista
Integrou-se no seu tempo, sem escolher caminhos de rigor estético. Barradas foi modernista por simpatia, por todo um jeito de acompanhar o inconformismo original e elegante a revelar-se. Ocorre-me agora um episódio muito curioso, passado na época dos humoristas, da exposição dos humoristas. Entre nós havia um homem, Cristiano Cruz, que, além de um poderoso desenhador, era um homem de uma ironia acerba, de uma graça espantosa. A propósito da nossa atividade e das coisas, dos desenhos, das nossas criações, serem consideradas entre nós, nessa época, como coisas estrangeiras, a ponto de alguém classificar a assinatura que eu punha nos meus desenhos como sendo estrangeira também, levantou-se uma polémica em que alguém, num jornal, fazia reparo porque é que nós não seguíamos a escola de Rafael Bordal Pinheiro. Estávamos a abandonar, na verdade, uma tradição que até então era como que uma lei. Cristiano Cruz respondeu ao articulista, dizendo: o que você pretende é que nós façamos o polícia, o aguadeiro, a peixeira, todos esses tipos populares pitorescos, mas que não nos dizem nada. É isso que você pretende considerar como uma expressão tipicamente portuguesa? Não. Abaixo as botas de elástico. Porque Cristiano Cruz considerava que todos esses indivíduos de admiradores dessa escola ou dessa tradição eram aqueles homens ou pessoas que só calçavam botas de elástico. Daí nasceu o que hoje muita gente emprega, considerando que aquelas pessoas que não estão à la page ou corrente das correntes novas são classificadas de botas de elástico. A unidade que transparece em toda a obra de Jorge Barradas, obra sem programa nem dicionário, resulta de duas nítidas constantes, a liberdade e a elegância. Já nos desenhos crónica, essa elegância é patente e é ela que deu dimensão pictural ao pretexto anedótico da caricatura. Os grupos duram pouco, desfazem-se por dinamismo com a irradiação dos caminhos. Barradas seguiu só um caminho, sem nome, sem etiqueta. A sua obra tornou-se difícil de legendar. Barradas é um nó fechado para a classificação dos estetas. Durante perto de 30 anos a sua pintura existiu desdobrando-se em técnicas. Reconheceu-se. Foi Jorge Barradas em desenhos, aguarelas, gravuras ou cerâmicas. Identificou-se. Mas onde estava isso que todos viam e reconheciam? O que era Jorge Barradas? A dificuldade da resposta escolheu opções. Jorge Barradas, anacrónico, talvez decorativo. Barradas foi modernista, já não é. Barradas ilustrador, sim, bom ilustrador. Ou então a mais fácil classificação, a mais positiva. Barradas, um artista de género, um especialista.
Barradas, ceramista. E a dificuldade de um estudo só foi vencida pela espontânea razão do artista, a liberdade e a elegância. Só pelos anos 60 do século e do artista, a sua obra se decanta nas mais diretas aparências. Só então a gramática das formas se agrupa evidente. Os temas repetem-se até à máxima simplicidade, envolvem-se de cadências de ritmo como num estilo. Flores e asas, espinhos e estrelas, sombras e neblinas, mundo elegante e poético que recorda Sutherland ou Liossat, mas que é muito mais simplesmente Jorge Barradas. A tapeçaria parece-nos uma experiência requerida pela sua pintura. Já alguma vez a tentou? Pergunta-me porque não pratico a tapeçaria. Aprecio realmente muito essa modalidade. Mas não a pratico pela razão muito simples de que não intervenho nela. E uma vez que eu não posso intervir, senão apenas na criação do cartão, essa forma de expressão decorativa e plástica não me interessa particularmente. Repito, todavia gosto muito. Entre nós, por exemplo, há alguém que tem criado cartões e cuja realização é por vezes de facto notável. Refiro-me a Guilherme Camarinha e outros tantos que também a têm praticado com igual mérito. Não cito os nomes, neste momento não me ocorre. Mas o facto de eu não poder, como já disse, intervir, isto é, ser eu a fazê-la, prefiro então a cerâmica, porque aí, além de nos painéis e nas obras de grande vulto que tenho realizado, me sujeito a um guião criado por mim, muitas vezes também acontece, e algumas vezes tem sido, bastantes, em que eu nem sequer o guião levo. Não levo nenhuma espécie de apontamento até.
crio diretamente no painel ou no barro, e à medida que o motivo se vai desenvolvendo, vai-me sugerindo as suas consequências até à realização final. Barradas é um artista de ofício constante. As experiências da matéria desafiam-no. A cerâmica, que exerceu como perfeita oficina durante cerca de 30 anos, está presente mesmo na sua pintura. A figuração humana, frágil e enigmática, faz-nos reconhecer no desenho ou na pintura essas figuras decorativas que povoam a sua muito divulgada obra de cerâmica. Primeiro de tudo, devo explicar que esta exposição foi para mostrar ao público e, sobretudo, a uma geração que só me conhece como ceramista, e com muita razão, porquanto, já disse, foram 30 anos quase de atividade incessante. Esta exposição teve o objetivo de mostrar que eu não era apenas um ceramista. Há mesmo algumas pessoas que, ao referir-se à minha pessoa como artista plástico, têm classificado desdenhosamente ceramista. Ora, isso não é verdade. Até mesmo porque já tive a ocasião de, numa palestra que proferi no auditório da Fundação Gulbenkian, afirmar que a cerâmica não é uma arte menor, porque nesse caso qualquer expressão plástica praticada por um medíocre é evidentemente uma obra menor. Mas no caso da cerâmica em particular, uma vez que ela é praticada, e digo imodestamente, por um artista, ela deixa de ser uma arte menor, mas com a variante do que o material e a técnica empregadas são diferentes. Pergunta-me quando é que eu penso fazer uma exposição, a tal grande exposição de cerâmica. Vou trabalhar para ela. Já tenho muita coisa por terminar na minha oficina, e agora, este ano que vem, e possivelmente o outro ano a seguir, eu penso realizar, então, uma grande retrospectiva. Nesta altura, digo, retrospectiva de cerâmica, porque depois de a realizar, penso também não fazer mais cerâmica. A Galeria de São Mamede apenas esboçou uma pequena panorâmica da obra pictural de Barradas. Não houve intenção de homenagem, mas de leitura de uma obra muito longe de estar fechada, concluída e irremediavelmente classificada. E a verdadeira intenção da exposição, de prova, é o fulcro que anima o recente conjunto de obras de um ano de entusiástico trabalho de pintor que Jorge Barradas foi e é, passado já 60 anos, sobre a publicação da afirmação de modernista. Muitas pessoas que têm
têm visitado esta exposição, sobretudo nesta sala, estranham e perguntam como é que nasceu o que está presente. Eu explico. Quando eu fui algumas vezes ao Porto para contatar com arquitetos do Norte, onde tenho muitos amigos, e tratar dos meus assuntos, não é? Relacionados com a minha atividade artística, calhou quase sempre na época das cheias do Ribatejo. Eu ia para a janela de comboio admirar a estranheza daquela paisagem irreal. E tantas vezes a vi que começou a nascer dentro de mim um mundo novo, uma nova revelação. Aquele mundo submerso, aquela irrealidade, exerceu sobre e dentro de mim tal força que eu a retive para depois a transformar naquilo que está presente. Foi qualquer coisa que me surpreendeu. Aquela bruma, umas árvores que nasciam da água, as casas submersas e tudo o resto que a minha imaginação depois acrescentou. Jorge Barradas, dos anos 70, aparentemente ligado ao surrealismo, pela primeira vez quase à mão do catálogo da estética. Jorge Barradas, afinal e ainda, o modernista de sempre, livre, pessoal e elegante, de quem Almada poderia voltar a dizer que isto de ser moderno não é maneira de vestir, mas forma de ser e de sentir.